analisar hoje aqui com essa ponte de diodo como conseguimos aqui fazer as medições para saber se ela está apta para ser utilizada nos nossos circuitos para fazer então a retificação. Mas antes de falar da ponte de diodo, vamos analisar aqui como funciona o diodo, né? Para poder então saber qual é a configuração que vamos poder encontrar dentro das pontes de diodo. Aqui eu tenho um outro modelo de ponte. Como podemos observar aqui nas pontes, nós temos aqui o sinal positivo e o negativo, que é a parte retificada DC, e os sinais aqui da tensão alternada, onde vamos entrar com os fios que vêm lá do transformador. Nesta outra ponte também temos a mesma marcação, o positivo, o negativo e onde entra os sinais aqui da tensão alternada. Esse aqui é o aspecto físico do diodo, onde temos o catodo, que é sinalizado aqui através desse anel. Então este terminal próximo aqui, ele é o catodo, onde é a parte negativa do nosso diodo. E do outro lado temos a parte positiva, que é o anodo. E o diodo ele funciona então em sentido direto, quando ele alimentado aqui para poder fazer a condução aqui da corrente. Então no sentido direto há condução e no sentido reverso não há condução. Então nós vamos analisar aqui como o diodo funciona. O símbolo do diodo é uma seta que indica qual é o sentido da corrente, ao qual vamos ter aqui então o nosso anodo e o catodo. Para que esse diodo então possa conduzir, ele deve de romper aqui a barreira, que é a junção do diodo. Dependendo então do material da composição do diodo, essa tensão pode variar em torno de 0,2 a 0,7 volts, tá? Para os diodos de silício, como este aqui, normalmente em torno tipicamente aí de 0,7 volts. Então na parte onde temos aqui o traço, que é o catodo, e do outro lado então é o anodo. Então esta aqui é a simbologia do diodo. E para podermos saber se esse diodo aqui está bom para colocar no circuito, podemos fazer um teste utilizando aqui o multímetro. Vou utilizar aqui o multímetro digital para poder fazer esse teste, mas dá para ser feito também com o multímetro analógico. Para fazer o teste, vamos então primeiramente colocar aqui a escala do diodo, onde localizamos aqui no nosso multímetro onde se encontra este ícone. Colocamos então o multímetro. No meu caso, que ele é um multímetro com várias funções em uma mesma tecla aqui, então eu vou selecionar até que apareça aqui o símbolo do diodo. Tá ok. Agora eu vou pegar as pontas de prova. Temos aqui a ponta vermelha e a ponta preta. Vamos identificar aqui no diodo onde é o anodo e onde é o catodo. E vamos então ligar as pontas de prova. E no multímetro nós vamos ter então a medida ali da tensão em volts, que é a queda de tensão de condução aqui do diodo. Este aqui está para algo em torno de 400 milivolts. Se medirmos agora inversamente, invertendo as pontas, o diodo não pode conduzir. Com isso, identificamos que esse diodo então está perfeito para o uso. Para utilizar então o diodo no nosso sistema de retificação, vamos analisar agora aqui o esquema elétrico, onde vamos aqui simular aqui uma bobina do secundário, né? Nesta bobina ela é gerada aqui uma tensão alternada, onde temos aqui o semiciclo positivo e o semiciclo negativo da onda. Quando utilizamos o diodo para fazer então a retificação, no secundário do transformador vamos ter então uma onda completa com o semiciclo positivo e negativo. Utilizando então o diodo, nós vamos ter apenas a passagem quando o semiciclo positivo estiver presente no anodo do diodo, sendo que no semiciclo negativo
esta onda será cortada e será então apresentada no gráfico uma onda pulsante DC com um sinal onde vamos ter aqui o semiciclo positivo. No instante em que tivermos o semiciclo negativo aqui, vamos ter 0 volts na nossa linha e depois no próximo semiciclo vamos ter um novo ciclo. Com isso vamos ter um sinal de meia onda. Para termos então um sinal de onda completa, necessitaremos então utilizar 4 diodos para poder fazer com que todo o ciclo, tanto positivo quanto negativo, possa ser então inserido na nossa carga. Para a configuração então de onda completa, que é a mesma configuração que temos aqui dentro da ponte retificadora, vamos utilizar 4 diodos, o qual vamos ter aqui, quando o sinal for o semiciclo positivo estiver presente neste lado aqui do terminal do secundário, vamos ter então aqui esse sinal passando para a linha do positivo e o negativo da linha estará passando agora através deste diodo aqui, o qual estará sendo passado aqui para o nosso GND. No semiciclo seguinte, o outro par de diodo é que irá conduzir quando o sinal presente do nível da nossa onda senoidal estiver presente aqui o positivo, este diodo aqui conduz, passando então a linha do positivo, e quando o semiciclo for negativo deste outro lado, quem irá conduzir agora é este diodo aqui. Com isso vamos ter então sempre presente o positivo e o negativo na nossa linha de alimentação que vai para a carga. Então esta aqui é a configuração de onda completa. E como identificar dentro de um único encapsulamento esses diodos? Como podemos observar aqui no nosso diagrama, nós temos então o positivo, o negativo e onde entra os sinais senoidais que vêm do transformador. Com isso fica fácil de identificar agora dentro da ponte de diodo, onde encontrarmos as posições dos diodos para poder fazer as medições. Com base aqui na nossa ponte retificadora, podemos observar que temos então o positivo neste lado da extremidade, o qual encontramos ele aqui. O negativo temos então do outro lado, na outra extremidade, e nos meio temos os dois sinais onde vão entrar a tensão alternada. Com isso fica fácil agora de localizarmos os terminais que vamos fazer então as nossas medições dentro do encapsulamento aqui da nossa ponte retificadora. Como temos então o sinal de mais aqui, nós vamos fazer o que? A ligação aqui e aqui. Então já encontramos aqui o nosso negativo e o nosso positivo do nosso sinal retificado DC. Agora fica fácil para entendermos onde vamos encontrar as posições dos anodos de cada um dos terminais que entram aqui na parte alternada. Como fizemos a medição deste diodo aqui, vamos utilizar o que? O negativo da nossa ponta de prova no terminal do catodo, do diodo comum, e aqui na ponte retificadora vamos fazer a mesma conexão. Observando então aqui os diodos, nós temos então os catodos dos diodos então interligados ao positivo da nossa ponte. Então vamos pegar o multímetro, colocar a sua ponta negativa aqui no catodo e com a ponta positiva vamos agora procurar onde está as conexões de entrada aqui dos dois diodos, tá? Então com a ponta agora vermelha eu conecto nesta primeira, nós temos então a leitura da nossa primeira etapa da localização aqui do diodo.
o qual podemos então observar que temos aqui a conexão e encontramos então a passagem deste diodo. E observando agora aqui na nossa ponte, o outro terminal, obviamente vai ter que ser ligado neste ponto aqui para termos então a leitura deste diodo aqui. Basta alterar agora a ponta de prova e temos então aqui a leitura deste segundo diodo. Vamos agora inverter a polaridade do multímetro, conectando agora o positivo no catodo dos dois diodos, e com a ponta negativa vamos agora fazer os testes e verificar que não há condução em nenhum dos dois terminais de entrada do sinal senoidal da tensão alternada. Com isso, comprovamos que estes dois diodos estão em perfeito estado. Vamos agora medir esses dois diodos aqui. Para medir esses dois diodos, observamos que os dois anodos deles estão interligados ao pino negativo da nossa ponte retificadora. Com isso, vamos colocar então a nossa ponta positiva do multímetro no terminal negativo e com a ponta preta do multímetro. Agora vamos fazer então as medições aqui na entrada alternada, observando que temos então a leitura de um diodo, temos agora a leitura do outro diodo, invertendo aqui agora a polaridade do multímetro, colocando agora a ponta preta no anodo de cada um dos diodos e com a ponta vermelha agora testando aqui na entrada alternada, não pode haver a condução dos diodos. Medindo o outro, com isso comprovamos que todos os diodos estão em perfeito estado e que esta ponte está funcionando. Agora vamos ver na prática esta ponte em funcionamento. Na análise aqui da função de retificação, eu tenho aqui um diodo que está fazendo aqui uma retificação em meia onda. Tenho aqui a entrada do transformador, tá? Que vem aqui o sinal alternado. Como podemos observar aqui na tela do osciloscópio, temos então a forma de onda, onde temos os dois semicírculos, o semicírculo positivo e o semicírculo negativo, que é o sinal de entrada do transformador. Alterando aqui a nossa sonda do osciloscópio e colocando agora aqui no catodo do diodo, podemos observar que temos agora aqui suprimida aqui a nosso semiciclo negativo. Temos então somente os semiciclos positivos e podemos observar que temos aqui um instante em que não temos a condução do diodo, que está tendo o corte. Com isso, observamos então a retificação em meia onda. Vamos utilizar agora a ponte de diodo para termos então uma retificação de onda completa. Com a ponte agora conectada ao circuito, tenho aqui a entrada alternada do transformador, como vamos verificar agora com a conexão da sonda do osciloscópio. Com a sonda conectada aqui na entrada alternada da nossa ponte, nos dois terminais aqui do meio, podemos verificar aqui a forma de onda completa, onde temos o semiciclo positivo e o semiciclo negativo da nossa onda alternada. Agora, alterando aqui a posição da sonda, vamos ver o sinal retificado em onda completa. Com a sonda agora na parte DC da ponte retificadora, observamos aqui na tela do osciloscópio que temos agora toda a parte do semiciclo, tanto positivo quanto negativo, agora ele todo preenchido aqui na tela, onde temos os dois níveis aqui
tanto o semiciclo positivo quanto negativo, mantendo constante a nossa tensão DC, ao qual antes tínhamos aqui a defasagem do semiciclo negativo, e agora, como podemos observar, temos os dois semiciclos presentes. Com isso, comprovamos que a ponte de diodo ela está perfeita para ser utilizada então no nosso circuito de retificação da nossa fonte linear. Com isso, espero poder ter ajudado a demonstrar como fazer então a medição da ponte através do multímetro, bem como a verificação da sua forma de onda através aqui do osciloscópio.